E aí, pessoal, tudo bem? Tá gostando dos vídeos? Tá gostando? Curte, compartilha, porque assim todo mundo vai poder entender mais a palavra, e a palavra de Deus, ela é vida, ela traz vida eterna pra gente, nos leva para perto de Deus, dá sabedoria, muitos conselhos vivos. Bom, hoje a gente vai continuar, como eu falei, nos vídeos anteriores a gente está estudando o Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. E hoje a gente vai estudar o último capítulo, capítulo 7, que é o arremate, então, desse Sermão da Montanha. Jesus ele continua nos seus ensinamentos. Então ele diz no capítulo 7, não julgue para que você não seja julgado. E essa palavrinha julgar no grego é a palavra que vem de um verbo que significa condenar. E isso não impede ou proíbe uma pessoa que tem um trabalho, por exemplo, de um juiz. Não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo assim, não condene as pessoas ao inferno, ao fogo, ou não se coloque acima das pessoas, porque com o critério que você julgar, você será julgado. E a medida que você usar, será medida também. Então Deus ele vai usar com você a medida de misericórdia que você usa com o seu próximo. E porque você vê o argueiro, quer dizer, o cisco no olho do seu irmão, e você tem uma trave, um pedaço de pau. Jesus usa uma metáfora, né? Por que você vai acusar o seu próximo de um cisco no olho dele, quando você mesmo tem um pedaço de pau gigante no seu próprio olho? E como vai dizer, olha, me deixa tirar o cisco do seu olho, sendo que você está com um negócio assim na cara, né? Então você não está nem vendo o que está no seu. Então primeiro você tira a trave do seu, para depois mexer no cisco, e daí você vai ver claramente, vai tirar o cisco do seu irmão. Então a ideia é, não condene as pessoas, sabe? Falar assim, fulano é um perdido, fulana é uma perdida, já não tem mais jeito, não tem salvação. Então a ideia é de se colocar acima dos outros e ficar acusando, seja pelo que for de errado que a pessoa fizer na vida dela. Ninguém segundo a Bíblia, todos são pecadores, todos. E quando fala todos, lá em Romanos 6, todos mesmo. Então, uma pessoa acusando a outra. Por exemplo, eu vou acusar aquela pessoa, é uma perdida. Fica com fulano, fica com a fulana, fica com fulano. Aí o outro, porque acusa a pessoa que tem uma orientação sexual diferente, como se ele também fosse santo, e como se todos o que tem a mesma orientação dele fosse tudo santo. Então, aí a gente acaba estudando que a justiça do céu é muito mais alta, e é tão alta ao ponto de todos sermos considerados pecadores. Mas a gente tem que buscar do Espírito Santo o poder para mudar, para se transformar, para ser uma nova pessoa em paz com Deus. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, uma das características é justamente não condenar as outras pessoas, mas ajudar as outras pessoas. Então isso é um ensino da palavra. A justiça do reino de Deus, ela não condena. Os religiosos da época de Jesus, eles condenavam. Essa mulher é uma prostituta. Esse é um ladrão. E eles se colocavam num palanque de santidade diante de Deus, e Jesus condenou isso. E aqui nesse texto também. Depois ele diz, não dê aos cães o que é santo, e nem lance aos porcos as vossas pérolas, para que não pise com os pés e voltando vos dilacerem. Quer dizer, aí os cães eram maus obreiros religiosos, e os porcos, pessoas que eram depravadas e queriam continuar assim mesmo e não estavam nem aí. Então Jesus disse, olha, não fiquem perdendo tempo lançando o evangelho para essas pessoas que não querem ouvir. Procurem as pessoas que querem ouvir a palavra. Senão você vai perder o seu tempo, elas vão vir contra você e ainda vão te perseguir. Então, vai para quem quer. E aí ele diz, olha, peçam e será dado. Busquem, vocês encontrarão. Batam, a porta vai abrir. Porque quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Então, Jesus diz, olha, qual é o filho de vocês? Se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra. Ou se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra. Se vocês, que são seres humanos maus, sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, muito mais o Pai. Portanto, peçam, e Deus vai dar boas coisas para vocês. E aí ele arremata esse trechinho, essa perícope, dizendo assim, olha, tudo que você quer que os homens façam para você, faça para eles. E essa é a regra de ouro, chamada regra de ouro, que é a justiça do céu. Você quer que te tratem bem? Então trate bem o outro. Você quer que ajude
financeiramente, se você estiver passando por dificuldade, faça isso pelo outro. E assim como você faz pelo seu próximo, Deus vai fazer por você. Legal, né, o texto. Primeiro ele nos anima a pedir boas coisas para Deus. Às vezes nós pedimos uma coisa, Deus nos dá outra coisa. Mas o fato é que Deus nos dá algo que é bom para nós. Porque Deus nos dá o que é bom, é o que diz a palavra. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e espaçosa, muitos entram por ela, mas é um caminho de perdição. Mas a porta estreita, ela leva à salvação. É um caminho apertado. Não é fácil você seguir a Jesus. Você aceitar Jesus e ser salvo não é muito difícil. Requer sim uma entrega sua, mas quando você faz essa entrega, Deus te dá a salvação. Mas permanecer no caminho, abrir mão do seu eu, negar seus desejos, isso exige a abnegação da nossa parte. Jesus fala que a porta larga, a porta que conduz à perdição, seja por um mundanismo, ou seja, por uma religiosidade vazia e superficial, são multidões que entram por essa porta. Mas a porta estreita, seguindo realmente a Cristo e fazendo a vontade de Deus, ela é estreita. E fica uma perguntinha para você e para mim. Em que caminho eu estou? O caminho largo, gostoso, e vai, não precisa fazer nada, está tudo bem, mas ele desemboca dentro da perdição eterna, da destruição final. E se você não acredita em juízo final, em lago de fogo, é melhor você pegar a sua Bíblia e estudar. Porque a gente não veio do nada e do acaso. Esse corpo humano é muito perfeito. A vida, o universo é muito perfeito para ter surgido do nada. Isso tem sim um Criador. E se tem sim um Criador, tem um Criador com regras morais. E um dia ele fará juízo sobre esse mundo. E nesse juízo só vai subsistir aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque, como eu falei, a justiça de Deus é muito alta. Mas em Jesus nós encontramos perdão e encontramos força para se tornar um cidadão celestial. Bom, então ande pela porta estreita, pelo caminho que conduz para a vida eterna. E lembre que não são muitos que entram por ele, são poucos. Depois Jesus ele diz para nós tomarmos cuidado, nos acautelarmos com falsos profetas, que eles parecem ovelhas, mas são lobos devoradores, lobos roubadores. O que são esses falsos profetas? São pretensos mensageiros de Deus, que dizem trazer a mensagem de Deus, mas por um interesse, eles na verdade estão em busca do material, do dinheiro, são lobos roubadores. E como é que eu vou saber discernir entre o verdadeiro e o falso profeta? E Jesus diz, pelos frutos os conhecereis, pela vida da pessoa, o que ela faz, pelas suas obras, seus atos. Não dá para olhar na testa de ninguém e ler o coração da pessoa, mas pelo que a pessoa faz, pelos seus atos, você conhece a árvore aonde o coração dela está ligado, se é uma árvore boa ou é uma árvore má. E ele ainda usa uma ilustração, ele diz, será que você pode colher uva do espinheiro, do mato? Você vai lá no mato e tem um cacho de uva bem gostoso, ou você vai do abrolho, do meio do mato ali, de um terreno baldio, você encontra um figo bem docinho? Não. Assim a árvore boa produz fruto bom e a árvore má produz fruto mau. Então a árvore boa não produz fruto bom e nem a árvore má. A árvore boa, produz fruto bom e a árvore má produz fruto mau. Você não vai conseguir colher da árvore boa fruto ruim e nem do espinho e do mato colher uma uva gostosa, um figo docinho. Você vai pegar ali no mato, é mato. Então, pelo fruto da vida de cada pessoa, da minha vida, da sua vida, pelos que você faz, pelos seus atos, a gente sabe se o que está dentro de você é o amor de Deus ou é a podridão, se é um falso profeta. Então, falar em nome de Deus, igual eu estou falando para você, pode até não ser tão difícil, mas viver à altura do Evangelho e do Reino de Deus já é uma outra história. E o que demonstra se nós somos de Deus, somos de Jesus ou não, são os frutos da nossa vida, são os nossos atos. E ainda Jesus diz assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O assunto nosso é o reino dos céus, que é o tema do Sermão da Montanha, mas é quem faz a vontade de Deus,
do meu Pai que está nos céus. Então não basta só falar, pregar bonito, falar as coisas, é preciso fazer a vontade de Deus. E naquele dia, agora Jesus se referindo ao dia de sua volta, olha, a Bíblia fala muitas vezes em sua volta, muitas vezes. Naquele dia muitos hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, quer dizer, não temos pregado, nós somos profetas, falamos do Senhor, e em seu nome não expelimos os demônios. A gente vê por aí na televisão, na internet, aqueles pastores expelindo os demônios. Em seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi explicitamente, Jesus falando, nunca vos conheci, não vi vocês, não sei quem vocês, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A palavra iniquidade quer dizer pecado, no grego é anomia, ou seja, desobediência à lei de Deus, desobediência à palavra de Deus, não amavam nada, eram lobos disfarçados. Então eles vão falar, não Senhor, nós pregamos, nós expelimos o demônio, nós falamos no seu nome, nós profetizamos, nós fizemos milagres. Jesus só vai olhar para eles e falar assim, olha, vocês falavam em meu nome, mas nem eu conheço vocês e nem vocês me conhecem. Apartem-se de mim, porque vocês praticam o pecado. Queridos, está lotado de falso profeta nas igrejas, na internet, em todo lugar. Pessoas que dizem que trazem uma mensagem de Deus, mas a vida da pessoa é uma vida errada, é uma vida que quebra os mandamentos de Deus, quebra o amor de Deus, quebra a palavra de Deus. E essa pessoa que faz a iniquidade, que diz que faz a vontade de Deus, mas é só na boca, não vai entrar no reino de Deus. Jesus que fala isso, está aqui nesse trecho, nessa perícope que fala dos falsos profetas. Então fica a pergunta para mim e para você. Primeiro, que tipo de fruto tem na sua vida e na minha vida, para saber se nós estamos ligados na árvore que é Jesus Cristo. E segundo, cuidado com os falsos profetas, porque Jesus falou, acautelai-vos, tome cuidado, fiquem atentos com pessoas que falam em nome de Deus, mas a vida da pessoa mostra que é um lobo devorador. E aí Jesus arremata essa profunda mensagem dele do Sermão da Montanha, que nós já estamos estudando aqui no quarto vídeo, esse que nós estamos agora. Ele diz assim, assim quem ouve as minhas palavras e pratica, veja que Jesus queria que nós colocássemos em prática, é um homem que edifica sobre a rocha, prudente, e a chuva cai, os rios transbordam, as tempestades da vida virão, para tentar destruir a fé dele e tirar ele do reino. Mas a casa permanece edificada sobre a rocha, firme e não cai. Mas aquele que ouve essas palavras e não pratica, quer dizer, só ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, ele será comparado a um homem insensato, a um louco que edifica sua casa sobre areia. E cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, as tempestades da vida vêm. Satanás vem com tempestades para tentar destruir a fé. Mas a casa desaba, porque não praticou as palavras de Cristo. Então é uma grande ruína. Então fica aqui um conselho. E Jesus, ele faz um apelo. O apelo de Jesus, a conclusão do Sermão da Montanha, pratique aquilo que eu acabei de ensinar, coloque em prática as minhas palavras e você entrará no reino. As tempestades da vida não derrubarão a sua fé. E ele arremata dizendo, o capítulo 7 diz que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas de seus ensinos. Doutrina na Bíblia quer dizer ensinos, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava com uma autoridade baseada na própria palavra de Deus e como alguém que vivia o que ele ensinava, e não como os escribas, quer dizer, como os teólogos que ficavam invocando, não, porque o teólogo fulano de tal falou isso, mas o outro falou aquilo. Jesus dizia, olha, a Bíblia faz isso, e eu digo isso, porque eu vivo o que a Bíblia diz, é o que Jesus fazia. Quem dera cada um de nós pudesse ter essa autoridade. Nenhum de nós é perfeito, mas estamos subindo, melhorando a cada dia. Que Deus te abençoe. Espero que essa série do Sermão da Montanha possa ser uma bênção na sua vida, uma bênção na minha vida, e que nós possamos estar mais perto do reino dos céus pela graça de Jesus, pelo amor de Deus, que é só através do Espírito Santo na nossa vida que nós vamos conseguir. Tchau e até a próxima. Não acabou, a gente vai continuar a nossa jornada no Evangelho de Mateus. Tem muita coisa pela frente. Em nome de Jesus, vamos em frente. Tchau.